Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta apresentação sobre Cubatão, um breve estudo de caso sobre a cidade brasileira que foi considerado o Vale da Morte sob a óptica de modelos e ferramentas de gestão ambiental. Eu sou o Leandro Castro e vim apresentar esse trabalho que fiz junto com a Bárbara e o Antônio Jonatas. Este trabalho nós vamos ver, sobretudo, a história de poluição, industrialização e recuperação vividos pela cidade do litoral paulista. Iniciaremos com uma introdução, daí iremos para os objetivos, seguiremos para a metodologia, explicando um pouco como fizemos esse trabalho, seguiremos para a história a partir da década de 50 até os dias atuais, iremos então, apresentar alguns dados sobre a situação da vida hoje em Cubatão. Depois, falaremos um pouco sobre uma parcela da cadeia produtiva. Em seguida, explicitaremos alguns impactos ambientais vividos pela cidade. Vamos comentar sobre a recuperação ambiental e como ela se deu no contexto de Cubatão. Introduziremos as principais ideias da Agenda 21. Seguiremos com propostas e discussão do caso. Seguiremos com nossas considerações finais. E, por fim, apresentaremos as referências que basearam a construção deste trabalho. Introduzindo a ideia e o caso de Cubatão, trata-se de um município paulista localizado na Serra do Mar e importante polo industrial, porque foi o primeiro do país e hoje é o maior da América Latina. Tal fato emergiu durante o processo de industrialização do país, motivado pelo presidente Juscelino Kubitschek na década de 1950. O local passou por rápidas transformações devido à construção de fábricas e refinarias, principalmente de petróleo, responsáveis por grandes lucros, sendo considerado, em 1985, o terceiro município paulista em valor da produção industrial, segundo o IBGE. Aqui o mapa, uma vista de satélite de hoje, de como está organizada geograficamente a cidade de Cubatão. Podemos ver algumas reservas florestais e no meio delas uma grande concentração humana e, sobretudo, industrial. Entretanto, a taxa de riqueza que foi gerada pela industrialização da cidade e que a gente vê os resultados até hoje só foi possível graças ao uso exacerbado de recursos naturais da região, principalmente devido às taxas altíssimas de desmatamento da vegetação, à intensa poluição atmosférica e hídrica e a consequente perda da biodiversidade. Porém, quando os danos causados à cidade passaram a afetar a população local, principalmente pelo aumento da mortalidade e o nascimento de crianças com problemas neurológicos e agravamento dos sintomas de doenças pulmonares, uma série de medidas foi tomada na cidade de Cubatão para que a situação fosse transformada. Hoje, após todo o período de transformação, o município serve como exemplo de recuperação ambiental, sendo citado até no âmbito internacional. Isso porque foi possível reduzir drasticamente a quantidade de gases emitidos e realização também de um controle do despejo de resíduos em efluentes.
Só complementando a parte introdutória, antes de ir para a parte dos objetivos, é importante hoje também notar como a imprudência e a negligência de práticas ecologicamente corretas são nocivas a todas as formas de vida, podendo impactar principalmente a vida humana e toda a vida na Terra. Ou seja, a nossa vida depende de medidas ecologicamente corretas em todos os nossos processos, sejam produtivos, de vida, de ocupação de ambientes, etc. Indo mais precisamente aos objetivos, a partir destas considerações, nós temos como objetivos deste trabalho levantar algumas informações históricas e fatos recentes a respeito do polo industrial da cidade de Cubatão, analisar questões sobre impactos ambientais ocorridos na região, considerar os efeitos desse impacto e o que tem sido feito como medida de recuperação da natureza, analisar a decorrência sobre a Agenda 21 e propor uma resolução que seria mais adequada para ser aplicada na região, e também alguns outros métodos de reconstrução do local para que haja equilíbrio entre a produção industrial e a saúde do meio ambiente. A metodologia que nós utilizamos para a elaboração deste trabalho foi baseada em consultas a sites, relatórios, projetos e notas técnicas de empresas, associações e instituições renomadas e relacionadas ao polo industrial de Cubatão ou ao setor industrial petroquímico. Também foi realizada uma análise empírica de dados mais relevantes que nós encontramos atualmente em fontes virtuais e que foram necessárias para a compreensão dos fatores que levaram à situação de Cubatão no passado e o maior entendimento de como esse processo se deu numa recuperação e no cenário atual também. E por fim, nós fizemos uma elaboração livre de uma proposta de solução com base nos conceitos aprendidos na disciplina de modelos de ferramenta em gestão ambiental e também confrontando com algumas bibliografias que nós pesquisamos. Indo um pouco para a história de Cubatão, que foi bastante controversa e passou por diversas fases, nós temos, no início da década de 50, o início da industrialização nesse município que fica localizado a aproximadamente 80 quilômetros da cidade de São Paulo e que possui uma grande importância econômica, como eu já disse anteriormente. Cubatão fica também a 20 quilômetros do Porto de Santos, onde ocorre um grande fluxo de mercadorias. Devido à sua localização estratégica e ao contexto socioeconômico do Brasil, justamente em 1950, iniciou-se esse intenso processo de industrialização no local, que contava com a riqueza de recursos naturais e uma extensa área verde. No entanto, algumas ocupações de loteamentos urbanos humanos foram feitas sem planejamento nenhum, houve um grande fluxo migratório para a região e essa migração está relacionada diretamente à favelização, ou seja, a construção de habitações muito precárias que resultaram numa baixa qualidade de vida na cidade. Nos anos 60, 10 anos mais tarde, a região já contava com uma refinaria, uma siderúrgica, 7 indústrias de fertilizantes e 9 de produtos químicos, totalizando 18 grandes indústrias. Todas elas foram construídas de forma invasiva e indevida ao meio ambiente, sem preocupação com a quantidade ou descarte de resíduos gerados ou com os impactos ambientais negativos que poderiam gerar. Em 15 anos, cerca de 60 quilômetros quadrados de Mata Atlântica haviam sido degradados. Além disso, havia uma grande emissão de gases poluentes que eram depositados indiscriminadamente na atmosfera. Com o crescente número de indústrias e a persistência
da sua falta de responsabilidade, o município passou a lidar com problemas como chuvas ácidas e níveis de poluição do ar mais elevados que o limite máximo estipulado pela Organização Mundial da Saúde. Esse fato gerou, como eu já disse antes, a intensificação do número de doenças pulmonares e o aumento de crianças nascidas com malformação nos membros e no sistema nervoso, fato esse que ficou muito conhecido e muito marcado na cidade de Cubatão. Além, é claro, da mortalidade de recém-nascidos. Como podemos ver nessa imagem, a emissão de gases tóxicos, como ultrapassava 1.000 toneladas por dia em 1977, destruiu boa parte da vegetação da Serra do Mar. Já nos anos 80, com todo esse cenário que se desenhava na cidade, e devido também a vários desastres, como esse que a gente pode ver na foto, quando um duto de gás acabou incendiando basicamente um bairro inteiro e levando à morte de cerca de 900 pessoas, Cubatão começou a chamar muito mais a atenção do mundo. Como podemos ver nessas notícias a respeito da catástrofe do incêndio da Vila Socó na década de 80. Ou seja, devido a todas essas consequências, a ONU, na mesma década, apontou Cubatão como o município mais poluído do mundo, o que levou à criação do termo que a gente conhece muito bem como Vale da Morte, pelo jornalista brasileiro Randall Marques, para designar a região e chamar a atenção pública. Após muita repercussão, o governo do estado adotou medidas de mapeamento e estudo das causas da poluição e, a partir de 1983, foi implantado um plano de recuperação ambiental. Esse plano consistia no trabalho conjunto entre governo, indústrias e população, por meio de medições constantes das emissões de poluentes e medidas de despoluição dos rios, além do replantio da revegetação nativa, algo que é feito até hoje. No final dos anos 80, Cubatão adotou a Agenda 21 para recuperar a qualidade de vida socioambiental perdida com a poluição causada pela atividade largamente industrial. No entanto, alguns esforços isolados dos órgãos e empresas na crise ambiental e ecológica do município foram se tornando mais ineficazes, como a gente viu anteriormente, e culminaram nesse cenário de denominação de Vale da Morte. Ou seja, foi necessário a repercussão mundial para que alguma medida fosse tomada. Dessa forma, no ano de 92, Cubatão tinha 98% do nível de poluentes controlados, e durante a conferência sobre o meio ambiente, denominada ECO 92, a cidade foi apontada pela ONU como exemplo de recuperação ambiental, embora até hoje ainda apresentem alguns valores de material particulado muito próximo dos limites máximos de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. O impacto foi tão grande das notícias de Cubatão que foi produzido até mesmo um documentário chamado Cubatão, Vale da Morte, em 1987, um pouquinho antes da ECO 92 que eu acabei de comentar. E nós vamos poder ver um trechinho dele ao final dessa apresentação, onde ele lança uma mensagem de esperança em meio a tantos problemas da situação pela qual o município Cubatão passou. Só reforçando o que eu já havia falado antes e colocando aqui uma própria notícia da época de como Cubatão se tornou um exemplo de recuperação ambiental, saindo em vários jornais e tendo bastante repercussão midiática. E aqui mais uma publicação de 92, na ocasião da ECO 92, falando sobre a vitória da vida.
trazendo até crianças e uma mensagem de esperança. Indo um pouquinho para a situação atual e usando como pano de fundo essa reportagem que saiu esses dias sobre a suspensão da demissão de 900 pessoas numa usina em Cubatão por conta do coronavírus, nós vemos que hoje o município é considerado exemplo pelas autoridades brasileiras e também por diversas entidades internacionais. A recuperação ambiental possibilitou que a maioria das empresas conquistasse a certificação ISO 14001, que a gente viu nas aulas de gestão ambiental, o que pode ratificar a excelência ambiental, apesar de estar atrelada a determinados ciclos de produção. E aqui nós podemos ver a participação de Cubatão na produção nacional. Hoje, localizado no maior polo industrial da América Latina, Cubatão possui 25 empresas de 5 grandes setores, principalmente o petroquímico, siderúrgico, químicos, fertilizantes e logística, além da produção de energia e da prestação de serviços. Destacam-se alguns produtos, como aqueles que abastecem principalmente o mercado brasileiro, ou seja, alguns produtos que nós consumimos em todo o território nacional são 100% produzidos em Cubatão, como a gasolina de aviação, o calcinato de petróleo e o nitrato de amônio. E essa imagem apresenta bem a participação do polo na produção industrial nacional. E daí nós podemos ver os números principais dos segmentos presentes em Cubatão, sendo o maior deles o petroquímico, seguido pelo de fertilizantes, e em terceiro lugar o setor de químicos e o quarto de siderurgia. E aqui uma foto da refinaria Presidente Bernardes, situada em Cubatão e administrada pela Petrobras. Além disso, podemos ver atualmente alguns problemas ainda na cidade, como foi o caso dessa calha para transporte de sedimentos sólidos tóxicos retirados do mar e que seguiam caminho pela cidade. Em 2019, isso gerou bastante comoção na comunidade de Cubatão e houve bastante preocupação porque a cidade poderia se tornar uma nova Brumadinho ou Mariana caso algum desses tubos, ou seja, essas calhas, passassem, se estourassem, causariam desastres sem precedentes na cidade. E aqui nós temos à esquerda um mapa mostrando o início e o fim desse terminal de sedimentos. Além disso, hoje a cidade também tem níveis de material particulado um pouco abaixo dos valores limites apresentados pela Organização Mundial da Saúde, mas ainda é considerada sem dúvida nenhuma poluída, principalmente por conta das atividades que ela exerce. Mais detalhes podem se ver na apresentação em PDF que nós enviamos e vamos disponibilizar no Drive. Essas informações estão bem mais complexas e os números estão bem mais detalhados. E para comentar um pouco sobre a Batalha de Cubatão contra a poluição atmosférica, vejamos agora um mini vídeo da BBC. Foi uma vez eu vendo uma criança correndo e gritando a chuva que morde.
E eu não entendia o que era a chuva que morde. Depois eu fui entender que a chuva que morde é a chuva ácida, né, que vinha, caía na pele e queimava mesmo. Melhorou muito, né, da década de 80 para cá. Mas ainda precisa muito melhorar. Então, os meus estudos, não só os meus, mas de amigos acadêmicos das universidades, é de excelentíssima importância para ajudar o polo industrial. Não só no ponto de vista tecnológico, mas também no ponto de vista social, né, e econômico. Prosseguindo um pouquinho para a cadeia produtiva da cidade, temos essa estação de Ferreira, que é bastante interessante, ao lado desse informativo, que falava sobre morte de bebê com má formação cerebral, né? E Ferreira, no seu trabalho de mestrado, nos coloca o seguinte: não há qualquer dúvida que a indústria e seus produtos exercem forte impacto sobre os recursos naturais ao longo de todo o seu ciclo. Esse impacto pode ser positivo, melhorando a qualidade de um recurso ou ampliando seus usos, ou negativo, pelo esgotamento ou deterioração dos recursos, bem pela poluição causada pelo processo produtivo ou pelos produtos. Ou seja, de nada vale uma riqueza industrial junto com uma desgraça social e ambiental, como foi o caso de Cubatão. O nosso trabalho, nós escolhemos falar nesse momento sobre a cadeia produtiva do setor petroquímico, uma vez que, segundo a tabela que a gente apresentou anteriormente, esse setor é responsável por 50% de toda a produção da região. O ramo petroquímico é influenciado por fatores como infraestrutura e logística, investimento em pesquisa e desenvolvimento e a qualificação, sobretudo, de mão de obra. Aqui, neste mapa, nós temos os principais polos de refinaria de petróleo localizados na cidade de Cubatão. E aqui ilustramos um pouco melhor a cadeia produtiva da indústria utilizando esse infográfico realizado pela Braskem, que inclusive também marca sua presença na cidade de Cubatão. E aqui a cadeia de abastecimento de derivados do petróleo. Só para ilustrar um pouquinho, os produtores de primeira geração são responsáveis pela geração de petroquímicos básicos obtidos a partir da primeira transformação das matérias-primas, como o etano e o butano, e principalmente os óleos finos e aromáticos. Já na segunda geração da produção, temos os produtos intermediários, como as resinas e os termoplásticos, além dos elastômeros e fibras, que utilizamos bastante. E por fim, temos a terceira geração de produtos do petróleo, como as resinas e os termoplásticos, que dão origem a embalagens, componentes plásticos para a indústria automobilística, etc. E nesse esquema que a gente está vendo na tela agora, é possível identificar uma série de processos que envolvem emissão de gases poluentes, devido ao uso de diversos tipos de modais de transporte para abastecimento. Existe inclusive uma pesquisa que está bastante citada aqui no nosso trabalho, da Cheng, que fala bastante sobre isso. Hoje, na cidade de Cubatão, boa parte da problemática atmosférica está relacionada ao modal de transporte que utiliza queima de combustíveis fósseis. Com isso, é possível compreender a complexidade
da cidade e elaborar algumas propostas de solução para uma produção mais limpa e sustentável ao longo dessa cadeia toda, por exemplo, do petróleo que a gente está vendo na tela. Passando um pouquinho para os impactos ambientais, depois de ter visto uma parte da produção geral de Cubatão, temos aqui essa tabela com a emissão de resíduos por empresas analisada pela CETESB em 2020. Onde nós podemos ver uma grande gama de diferenças. Esse dado nós vimos neste ano de 2020, mas também se refere a uma prática que a gente consegue observar já desde alguns anos na cidade de Cubatão, onde nós vemos os resíduos de classe 1, 2 e 3, onde os de classe 1 são considerados perigosos, o de classe 2 são não inertes e da classe 3 inertes. Algumas outras tabelas bastante detalhadas sobre os históricos anteriores de emissão de resíduos por empresas analisadas pela CETESB constam no nosso trabalho escrito, como eu já disse anteriormente, cujo PDF está disponibilizado no Drive juntamente com essa apresentação. E olhando um pouco para o histórico de acidentes industriais em Cubatão, utilizando como imagem de fundo um dos mais recentes, que é esse vazamento de produtos químicos na atmosférica da Petrobras, nós temos em 83 o vazamento de gasolina no duto da empresa Petrobras, a explosão de duto de gasolina na Vila Socó, que causou aquele incêndio que virou notícia bastante veiculada. Em 2000, temos o vazamento do oleoduto da Petrobras. Em 2015, temos o vazamento de dióxido de enxofre da Petrobras. Em 2015, temos novamente um vazamento de produtos químicos da Ródia. Essa empresa também foi responsável pelo uso de certos produtos que não se sabia nem como reagiriam em contato ao meio ambiente e ao corpo humano, e que provocou muitos problemas na saúde dos trabalhadores na década de 80 e que estão bastante retratados naquele documentário que eu falei anteriormente. Em 2016, houve o incêndio dos tanques da Ultracargo. Em 2017, houve o vazamento de poluentes atmosféricos na Petrobras. Em 2017 também houve o incêndio na unidade do Vale dos Fertilizantes. Em 2019, temos o despejo de fertilizantes da empresa Vale Fertilizantes. E aqui, como eu tinha comentado sobre essa pesquisadora, a Cheng, em 2015 ela reuniu vários dados da CETESB, desde 83 até 2013, a respeito das emissões de material particulado, observando a tonelada e ano. E nós temos aqui, a partir de 2001, sobretudo, uma diminuição bastante significativa da emissão de materiais particulados. Isso por conta da adoção das metas do milênio, sobretudo, que gerou no início dos anos 2000 uma preocupação maior com o meio ambiente e com as práticas sustentáveis, e sobretudo a adoção de tecnologias de fim de tubo, que ficaram ainda mais populares nesse período. E aqui, utilizando essa imagem linda de animais da fauna de Cubatão, nós podemos observar nessa seção como se deu a recuperação ambiental da cidade, sobretudo nesse infográfico que a Bárbara preparou, onde nós vemos desde 1922 até 2017 como se deu o processo
de degradação e recuperação em Cubatão. Em 1922, a instalação da primeira indústria em Cubatão, quando São Paulo se tornava um grande expoente no cenário nacional. Em 1975, 18 indústrias já estão instaladas em Cubatão. 1976, Lei de Controle de Poluição do Estado de São Paulo, ou seja, a cidade ficou 53 anos sem leis ambientais. Depois, nós temos 1983, com o início do Programa de Controle da Produção Ambiental. 1989, o controle de poeiras fugitivas. 1990, o início de ações para saneamento na cidade, que por conta da ocupação irregular de vários locais, ainda hoje possui seríssimos problemas de saneamento, esgoto e tratamento de lixo. Em 92, Cubatão é reconhecida pela ONU como uma cidade símbolo da recuperação ambiental. Em 2004, temos o monitoramento contínuo de emissão atmosférica e início do licenciamento renovável pelas operações. Em 2008, temos o monitoramento da qualidade dos rios. Em 2010, 100% do controle das fontes primárias de poluição são realizados em Cubatão. Em 2014, comemoram-se os 20 anos sem ocorrência de episódios críticos de poluição do ar, não tão grandes quanto os que aconteciam antes, mas ainda presentes em menor escala, e também algumas ações de melhorias ambientais. Em 2015, temos novas ações de controle ambiental voltadas aos novos padrões da qualidade do ar do estado de São Paulo. E em 2017, temos a gestão ambiental compartilhada, resultando na sustentabilidade integrada. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a Agenda 21, que foi bastante importante para a tomada de decisões que transformaram o aspecto e a vida na cidade de Cubatão. Sobretudo iniciando a falar que o conceito de Agenda 21 iniciou-se no Brasil durante a ECO 92, ou seja, a Conferência Nacional das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, como eu já falei anteriormente, quando 179 países assumiram o compromisso de promover um desenvolvimento mais sustentável, conciliando interesses socioeconômicos com justiça social e proteção do meio ambiente, ou seja, o desenvolvimento sustentável ele não estava atrelado a uma noção de desenvolvimentismo apenas sobre o aspecto econômico, financeiro, sobre esse tipo de ganho, mas um ganho mais integral para a vida no planeta. E aqui nós podemos ver a imagem da cartilha preparada pelo município de Cubatão, falando sobre a Agenda 21 e colocando a lição de esperança sobre a cidade que se quer. A metodologia usada para a elaboração da Agenda 21 foi recomendada pelo Ministério do Meio Ambiente e, primeiramente, foi realizado um diagnóstico que apontou pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Após isso, foram construídos dois cenários, o inercial e o desejável, visando o ano de 2020, que é esse ano que a gente está agora. Por fim, foi elaborado um plano de estratégias, projetos, metas, ações e objetivos a serem implementados no curto, até 2 anos, médio, até 5 anos e longo, até 2020 prazo. Em seguida, nós temos as fases do processo que eu acabei de comentar, mais detalhado, né? Sobre como se deu a organização, o diagnóstico, as ações efetivas, a implementação e o acompanhamento. Durante essas fases, à medida que os problemas iam sendo identificados e sugeridos aos projetos, né, de cada parte, a Prefeitura e as instituições da sociedade civil e da iniciativa privada tomavam de imediato providências para iniciar a implementação dos projetos.
Dessa forma, para a cidade foi bastante gratificante e, sobretudo, muito gratificante também aos envolvidos, porque essa Agenda 21, como eu mostrei nessa cartilha que apareceu no slide anterior, gerou bastante comoção e envolvimento e engajamento da população civil no cuidado e na cobrança, né, sobre medidas mais sustentáveis e de cuidado ao meio ambiente e à vida na cidade. Sempre tendo a união, nesse caso, fortalecida em prol de um objetivo comum. E agora, finalmente, após termos visto um pouquinho do que se deu em Cubatão, nós iremos para a proposta e para a discussão final a respeito tanto da atenção do que a gente viu em aula, quanto da articulação de algumas bibliografias que estão discriminadas tanto aqui quanto no nosso documento em PDF com trabalho escrito, e também algumas ideias que saíram da nossa livre criatividade nesse momento. É sobretudo importante lembrar que Cubatão tem um histórico industrial bastante conturbado, né? Então isso tem que ser levado em consideração na hora da elaboração de qualquer tipo de solução ou ideia para fazer algum tipo de melhoramento. Sobretudo, sobre a atuação da CETESB em Cubatão, é bastante importante notar a importância desse órgão para medição e para regulamentação das emissões de gases e de todos os outros aspectos que a gente observou relacionados à produção e à vida na cidade. Eu vou ler para vocês uma definição muito boa que eu encontrei no trabalho do Ferreira Filho sobre quando a gente se depara com um problema, como a CETESB se deparou, como as empresas de Cubatão se depararem, como a população se deparou, ou seja, esses três agentes, tanto o público, o privado e a sociedade civil, se organizando diante do problema da poluição ambiental. A citação de Ferreira Filho diz o seguinte: descrever algo como um problema ecológico é fazer uma afirmação normativa sobre como gostaríamos que as coisas fossem. E embora isso provenha das afirmações de cientistas ecológicos, não é definido por eles. Uma erva daninha, como é o caso de Cubatão, não é uma espécie de planta, mas apenas a 19ª espécie errada no lugar errado. Eliminar ervas daninhas é, obviamente, um problema de jardinagem, mas defini-las, em primeiro lugar, requer uma análise cultural e não horticultural. Similarmente, a poluição é um problema ecológico, porque não designa uma substância ou uma classe de substâncias, mas representa uma afirmação normativa implícita de que há um excesso de alguma coisa presente no ambiente e, no geral, no lugar errado. Ou seja, sobretudo, é importante observar a cultura ou seja, como os organismos vivos, os organismos organizacionais vão se articulando nesse ambiente para daí conseguir traçar algum tipo de solução ou ideia de melhoramento. Algumas medidas sugeridas por Ferreira e que a gente colocou aqui são geração de resíduos sólidos industriais em toneladas por ano. Cubatão ainda não faz o controle sobre esse tipo de geração de resíduo, ou seja, seria importantíssimo ter assegurada a quantidade de resíduos sólidos dispensadas por cada empresa. A medição da porcentagem de resíduos industriais gerados sobre o total gerado.
A porcentagem de resíduos industriais destinados à reciclagem ou ao reaproveitamento sobre o total gerado. A porcentagem de área contaminada sobre o total da área do município. A perda da floresta primária sobre o total da floresta primária remanescente. O total de área florestal recuperada. O total de áreas protegidas sobre o total da área do município. A porcentagem de coleta seletiva de lixo sobre o total de lixo coletado. Os gastos com pesquisa e desenvolvimento. A porcentagem da população vivendo em áreas de invasão e favelas sobre o total da população do município. A porcentagem de áreas protegidas ocupadas por invasões e favelas em relação ao total da área urbana, a relação escolaridade e desemprego, a incidência de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, a porcentagem do gasto com proteção do meio ambiente no total do orçamento do município, a existência de leis municipais específicas para a proteção do meio ambiente e a existência de um conselho municipal do meio ambiente em atividade. Peço desculpas, a minha garganta deu uma falhada, porque também 50 minutos apresentando essa apresentação, são muitas coisas para falar. O tema é bastante grande e as informações são bastante complexas. Então, Ferreira nos coloca aqui uma lista de medidas que poderiam ser tomadas na cidade, em parceria, sobretudo, do poder público com o setor privado. E aqui nós elaboramos algumas outras soluções que poderiam ser adotadas em Cubatão, principalmente observando o que a gente aprendeu em aula e algumas outras articulações que a gente descobriu ao longo da nossa pesquisa, como o estudo de viabilidade ambiental das atividades de base desenvolvidas na cidade, ou seja, um planejamento organizacional, o abandono da ideia de que o desenvolvimento está relacionado somente com o crescimento econômico, a gente viu que isso não deu certo para Cubatão, a gestão ambiental como uma possibilidade maior para a vida na cidade, a não restrição da prevenção da poluição ambiental somente às tecnologias do tipo fim de tubo, a ideia de aliar tecnologia, sociedade e economia, as mudanças na matriz de transporte com maior apreço pelo sistema ferroviário, porque Cubatão, embora não possa parecer, ainda tem alguma solução relacionada ao sistema ferroviário, mas a grande matriz é do sistema rodoviário. A adoção de protocolos como ISO 14001 por todas as empresas, não pela maioria, para que isso fosse uma regra, ou até mesmo a adoção de sistemas de gestão ambiental dentro das próprias indústrias de Cubatão, a restrição de licença ambiental segundo critérios mais sólidos, a adoção de práticas de produção mais limpa, para além das medidas de correção de emissão de resíduos pautados unicamente em soluções, como já disse, tecnológicas de fim de tubo, e sobretudo programas governamentais de incentivo à logística reversa resultante da parceria público-privada. E aqui, como algumas considerações finais. Alguns autores observam que, de fato, houve melhoria dos indicadores ambientais e econômicos de Cubatão, porém, os sinais os sociais e os institucionais ainda não acompanharam essa evolução. O programa de controle da poluição executado pela CETESB, por exemplo, foi o instrumento mais importante utilizado, sendo fundamental a atuação desse órgão, em conjunto com a sociedade civil. Mas ainda seria necessário criar indicadores que nunca existiram, como esses que eu comentei agora há pouco nos slides anteriores. A CETESB é bastante importante para Cubatão, para o monitoramento, mas precisou de um grande desastre para que isso acontecesse. Ou seja, não houve prevenção. A maior chave do desenvolvimento mais sustentável, pautado em economia, meio ambiente e sociedade, precisa passar necessariamente pela prevenção e pelo cuidado anterior. E aí, finalizamos com essa citação da tese de doutorado de Couto, que nos coloca
o seguinte: Cubatão é assim uma cidade espelho do Brasil industrial, forjado durante a década de 50 e 70. É o retrato do bom e do ruim que a industrialização tardia trouxe para a periferia do capitalismo mundial. Riqueza industrial e degradação social e outrora ambiental são os frutos mais visíveis do caso cubatense. Ou seja, como hoje a gente consegue vislumbrar uma possibilidade de sim atividade industrial eficaz e eficiente, gerando riqueza, mas uma riqueza que não seja só econômica, uma riqueza que seja relacionada a toda a vida, ao bem-estar, ao setor público funcionando, ao setor privado, gerando oportunidade e a sociedade civil sendo beneficiada. E para encerrar, um trecho final do documentário que eu comentei, com uma mensagem de esperança. Talvez tudo o que vimos até agora seja apenas o topo de um iceberg. Não temos a menor ideia do monstro que sairá deste monte de dejetos venenosos que contaminam Rio, Pantanal e o Vale de Cubatão. Se lesões genéticas levam 1 ou 2 gerações para serem descobertas e classificadas, se o câncer leva de 20 a 30 anos para se desenvolver, não é difícil de imaginar que coisas piores estejam para acontecer. Ainda que a população dessa região tenha sofrido tanto, tudo indica que o futuro de Cubatão seja bastante negro. Mesmo assim, vivendo em qualquer outra parte do mundo, contribuímos para esta tragédia. Os interesses estrangeiros possuem metade das empresas que vendem seus produtos perigosos através do mundo. Somos responsáveis pela contaminação do meio ambiente e da população de Cubatão. Será que estamos conscientes disso? Apesar de tudo, a vida resiste. Sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos graves de esperança. E para finalizar as nossas referências, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. O nosso agradecimento e esperamos ficar bem para nos vermos em breve na universidade. Eu agradeço a paciência de todos vocês. Peço desculpas pelos ruídos. A minha cã deu algumas latidas no fundo. O carro da quitanda passou pela rua também. Mas conseguimos, nesse momento de ECE, cumprir com essa atividade e esperamos que todos fiquem bem. Muitíssimo obrigado.